doméstico ou devocional com a família, eu não sei como você prefere chamar, mas gente, isso é muito importante e muito especial. Um tempo dedicado para, junto com a família, aprender sobre Jesus e viver experiências com Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. E eu convidei algumas pessoas muito especiais para compartilharem sobre esse tema conosco. Olá pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o culto doméstico, como nós fazemos na nossa casa. E o fato é que nós consideramos essa parte do nosso dia, o culto doméstico, como uma das partes mais importantes do nosso dia. É muito importante, porque ajuda demais a nossa família crescer em unidade, mas também ajuda a gente poder treinar a próxima geração, que é a nossa filha. Nós temos só uma filha, mas a próxima geração, nós sabemos que o nosso sucesso como família, como casal, vai depender demais do sucesso da Sofia, da nossa filha. Então é muito importante. A minha esposa vai falar um pouquinho agora sobre como nós fazemos o culto doméstico todo dia. Então, como o Josias falou, nós queremos fazer bem constante, nós tentamos fazer todo dia, quando for possível, com a Sofia, né? E nós sentamos com a Sofia, aí a primeira coisa que nós fazemos é, nós cantamos algumas músicas evangélicas com ela, né? Música para criança, que tem os gestos, essas coisas que ajudam a criança a lembrar melhor a música. Então, nós cantamos juntos essas músicas e depois nós lemos alguma história bíblica ou algum versículo, a gente explica um princípio da Bíblia, explica um pouco sobre Deus, sobre Jesus. Aí ela escuta bem, aí ela recita algumas coisas para ajudar ela a lembrar da história. E depois a Sofia tem alguns versículos, 2 versículos que ela está memorizando, né, da Bíblia agora. E nós colocamos alguns gestos junto com esses versículos também para ajudar ela a lembrar bem os versículos. Então ela recita os versículos, nós recitamos junto, mas ela tenta fazer sozinha, né? E depois nós oramos. Primeiro ela ora. E ela ora para Jesus, ela ora sobre para todos os familiares e sobre outras coisas, sobre a escola, sobre os amigos dela. E depois eu oro e depois Josias ora para fechar e nós continuamos com o dia. Então nós cremos que isso é muito importante para a vida da Sofia e ela está conhecendo bem Deus, conhecendo bem Jesus através dessas histórias, essas coisas que nós falamos durante o nosso culto doméstico com ela. E ela até falou outro dia que ela perguntou para Deus quem criou ela e Deus falou para ela que criou ela e também que ele criou ela perfeita. Então nós acreditamos realmente que ela está conseguindo assim conversar diretamente com Deus, com Jesus, através dessa... É uma porta aberta, né? Realmente para ela aprender mais sobre a Bíblia, sobre o Pai Celestial e sobre Jesus. E ela acredita, ela fala quase toda noite, né, que Jesus vai dormir dentro do quarto com ela e que ele vai junto com ela, onde ela for. Então é muito importante realmente para formar a vida da criança e para garantir que o futuro dela é seguindo o Senhor Jesus. Com certeza. Então, por favor, valorize demais esse tempo devocional com sua família, porque realmente vale a pena. Vale a pena. Olá pessoal, nós queremos compartilhar só um pouquinho sobre o culto doméstico. E atualmente eu e a Cristina já somos vovô e vovó. E nós temos agora o nosso neto, que tem 16 anos, aqui morando com a gente por 3 meses. O que nós estamos tentando fazer quando durante uma refeição, nós compartilhamos, cada um compartilha o que sentiu que Deus falou com ele durante o seu próprio culto doméstico, né? Tipo assim, o tempo sozinho com Deus. Então, cada um compartilha e depois nós todos, então, cada um ora e assim a gente compartilha. Também até eu estou tentando agora, também junto com isso, só ler uma página de um livro de um autor bem famoso chamado Spurgeon, Charles Spurgeon, que é um homem da Inglaterra bem famoso de uns 100 anos atrás, mas a gente lê uma página também daquilo porque traz bastante conteúdo também. Agora a Cristina vai falar só uma palavrinha sobre quando as crianças são de várias idades diferentes. Pois é, então nós temos 4 filhos, então eram 2 que eram mais velhas e os 2 que eram mais novos. Então, para fazer junto, mas a gente sempre fazia juntos. Mas primeiro a gente cantava. Aí tinha esse papel que tinha uns 20 corinhos e cada um tinha sua vez para escolher. Aí eu tocava violão e a gente cantava, talvez 3 corinhos. E depois a gente
ou lia um livro para crianças, ou a gente lia a Bíblia, mas sempre uma coisa assim, não pode ser assim, cansativo. Tem que ser uma coisa bem divertida, porque Jesus é divertido, ok? Então as crianças pequenas primeiro tem que explicar para ela, as crianças menores. Então, primeiro tem que explicar para as crianças menores com as palavras que eles entendem, e os maiores podem até ajudar, e também depois os maiores começam a discutir sobre o que quer dizer para eles, para a vida deles. Então a gente pode aplicar para os dois, aí para os pais também. Então a gente sempre também repartia nossos pedidos de oração, e seus amiguinhos, e quem não é salvo ainda, a gente orava por eles. E também tinha um livro que era sobre os países do mundo e as necessidades daqueles países. Então cada vez a gente orava por algum país também, pela salvação daquele país. Então eu acho que foi assim que todos os nossos filhos hoje são missionários, estão muito apaixonados por Jesus. Isso é só Deus que faz isso, porque nós passamos por muitas dificuldades, mas Deus é bom demais. Então eu acho muito importante também que a gente guarde esse tempo, porque é tão difícil. É o tempo que o diabo mais ataca, é seu próprio tempo sozinho com Deus, e também esse tempo com a família. Mas a gente tem que fazer, e graças a Deus nós fizemos. E se não fosse por isso, né, os filhos que perderam seu pai, eles eram tão novos quando seu pai faleceu, mas eles lembram de tudo que o papai falava e que eu falava também. E mesmo que o pai viajava, sempre a gente estava lá fazendo o nosso culto doméstico, e graças a Deus eles aprenderam quando ainda eram novos. E eles estão todos fazendo também com seus filhos. Oi, gente, eu quero dizer que é um prazer a gente estar aqui no canal da Pri. E nós vamos falar hoje como nós fazemos culto doméstico quando as crianças já são grandes. E a gente tem o costume, né, procura sempre perseguir esse alvo de uma vez por semana a gente se reunir. E quando eles eram pequenos, a gente conduzia. Agora que eles são grandes, eles que conduzem. Então é um momento de louvor, de adoração, todos nós juntos, nós 4. E depois a gente compartilha daquilo que Deus está falando com a gente. Ou naquele momento a gente ora para ouvir a voz de Deus e trazer palavras uns para os outros aqui da nossa família. Nós temos o hábito de fazer uma refeição, pelo menos uma refeição juntos todos os dias. E nesse momento da refeição é um momento muito gostoso, né? Além de orarmos, né? Orarmos pela refeição, mas também nós compartilhamos aquilo que Deus tem falado, especialmente durante a noite, porque Deus tem falado muito conosco durante o sono. E temos sonhos sonhos que Deus revela, Deus nos aconselha durante o sonho. E esse momento da refeição é um momento muito gostoso de nós compartilharmos aquilo que Deus falou, a ênfase que Deus tem colocado no nosso coração. Então é uma comunhão bem gostosa que nós podemos ter. Virou uma tradição familiar, já que nós temos mantido, e tem sido uma bênção na nossa vida. Nós queremos estimular você a explorar também o potencial que há dentro da tua casa com o Senhor, no nome de Jesus. Para nós, como um casal, nós também fazemos o nosso culto doméstico, e é um tempo tão especial que eu curto muito. E geralmente a gente faz o nosso devocional de manhã, cedinho, antes de sairmos para qualquer outra atividade. E é um tempo onde nós compartilhamos sobre coisas que Deus tem falado conosco, experiências que nós temos tido com Deus. E logo que nós viemos para o Japão, nós começamos, a gente sentava lá no nosso sofazinho, com o nosso cafezinho, copinho de café com leite, né, para acordar bem. E eu gosto, a minha mãe me ensinou a ter o meu tempo sozinho com Deus, sempre com um cafezinho, como se fosse tomando café com Deus, né, é muito gostoso. Mas aí a gente sentava no nosso sofazinho juntos, a gente abria a Bíblia e eu lia uma parte, a Pri lia a outra parte, e nós conversávamos sobre o que nós lemos, e aí tirávamos um tempo de oração juntos. Agora, a nossa igreja aqui no Japão, né, avançada na tecnologia, estamos com um aplicativo no Bible App, né?
no aplicativo da Bíblia, eles têm um programa de leitura que eles estão encorajando a todo mundo a estar lendo e escrevendo sobre aquilo que você está lendo, né? E ouvindo a voz de Deus, escrevendo aquilo que Deus está falando com você, e depois para compartilhar na célula, né? Então, quando chegar na célula, todo mundo compartilha daquilo que eles vêm estudando na Bíblia. Então, a gente tem colocado isso em prática no nosso culto doméstico, primeiramente, né? E a gente lê um pouco juntos, a gente lê em inglês agora, né? E aí a gente escreve sobre aquilo que nós lemos e, assim, individualmente a gente pensa, ora um pouco, escreve e depois compartilha isso, né? Aquilo que Deus falou comigo, que Deus falou com ela, e a gente conversa um pouquinho e depois tira um tempo de oração, especialmente, né, daquilo que Deus falou conosco e também pelos nossos discípulos, nossa liderança, nossas famílias, né? Então é uma coisa que a gente gosta de fazer todos os dias, e isso também, além de nos trazer mais e mais perto de Deus, nos traz mais e mais perto um do outro, daquilo que Deus está falando com ela, sabendo daquilo, aonde que ela está, o que está passando no coração dela, o que Deus está falando com ela e ela comigo também. E além disso, nos ajuda também a estar sempre consciente dos nossos discípulos, da nossa família, e muitas vezes nesse momento também Deus nos dá uma palavra até para dar para eles, né? E a gente orando juntos, nós sabemos que um consegue colocar 1000 para correr, dois coloca 10.000 para correr, então nós sabemos que quando a gente ora juntos, concorda em fé juntos, nós temos muito mais poder na nossa oração, no nosso tempo. É um tempo muito gostoso, muito forte, e é muito gostoso. E nós queremos encorajar você a dedicar um tempo com o Espírito Santo e com a sua família, com seu cônjuge, com seus filhos, e compartilhar grandes experiências e aprendizados da Palavra de Deus. Nós temos certeza que vai valer muito a pena.